oração para que a paz de Jerusalém continue. É o tema da festividade de mocidade. Todos acharam? Já, né, igreja? Já foi falado? Amém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de onde? Da casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Sei está dando glória a Deus. Eu entendo que quando a gente está na casa do Senhor, a gente na basuri andarai xalamanai. Não é impedido rebedecantarai xalamanai. Nós, como os filhos do Deus Altíssimo, imagem e semelhança, pois assim fomos criados. Criado para quê? Para adoração, para louvar o Senhor, para engrandecer o nome de Deus. Agora coloca a mão no teu coração, porque eu sou apenas um instrumento. Amém? A gente tem que pedir o que? A revelação do alto, a sabedoria do alto. Querido Deus, eu quero te agradecer, te louvar, exaltar o teu santo nome. Tira a gente, Senhor, do conforto e coloca a labassuri em situações a qual o seu nome venha ser exaltado e glorificado na terra. Repreenda, Senhor, toda a comichão que tem, Senhor, nos nossos ouvidos. Toca na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente. Que a tua palavra venha penetrar, Pai, na nossa alma como uma espada de dois gumes. Eu te convido, Espírito Santo, a qual o Senhor possa passear na terra, a qual possa entrar, Senhor, na marrachurianda, haja cura e libertação e restauração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando o salmista está lamachurianda, levando, na verdade, escrevendo as palavras para engrandecer a Deus, porque ele fazia as coisas do Senhor em mínimos detalhes. Lembra que o salmista Davi foi tirado do curral, da trás da casa dele, a qual ele cuidava das ovelhas do pai dele. Cheirava mal, era fedido, lutava com o leão, lutava com o urso. Deus estava preparando ele para grandes coisas na terra. Estava preparando para fazer coisas grandes na terra. Mas ele tinha que ter experiência. Quando Deus nos chama para ser líder, para ser para carregar uma multidão, é necessário que a igreja passe por experiência na terra. Deus não te entrega um chamado se você não passar por experiência. Assim foi com o salmista. Ele teve que ser humilhado, ele teve que descer na casa do oleiro, ele teve que se consagrar, ele teve que orar, ele teve que louvar, ele teve que ler a palavra dele, para que depois Deus ungisse ele como rei e ordenasse as tribos de Israel. Diga para quem está ao teu lado: Deus tem um chamado, Deus tem chamado para ti. Você está entendendo, igreja? Que Deus te tirou do mundo para ser o último na casa dele. Não te chamou para ficar sentado. Não te chamou te chamou para ser útil. Te chamou para dar a sora de cantar a xalamanai. A palavra do Senhor fala que Jesus é a cabeça da igreja. Então entende, igreja, sendo Jesus cabeça, eu e você a unha do pé, o dedão do pé, o cadaiabaçou, o pescoço, lamantore de cantarabaxê.
Cada um tem uma funcionalidade. Cada um depende do outro. Se eu perder esse dedão, eu vou sentir falta. Se eu perder a unha desse dedo, eu vou sentir falta. Assim é a igreja. Um dependendo do outro. Unidos, alabaxeira, elabás. Posso descer? Posso descer? Vou descer. Quando o salmista disse assim: alegrei-me quando me disseram. Quando o salmista estava dizendo isso, ele estava dizendo assim: deixa o teu passado para trás e segue em frente. Porque a tua vitória está dentro da casa do Senhor. A tua vitória não está no mundo. A tua vitória, ela baixando, não está na mão do homem. A tua vitória não está na mão do patrão. A tua vitória não está na mão da missionária, pastor. A tua vitória está na baixando e anda no poder, exaltação de Deus. A presença de Deus. O Shekinah de Deus. A alegria que Deus coloca na palavra diz, que o mundo não entende. O mundo acha que para ter alegria é necessário ganhar presente. É necessário quando chega o seu aniversário e você ser contemplada a ganhar dinheiro, a ganhar vestido, a ganhar sapatos, a ganhar CDs, a ganhar uma festa. Mas a alegria do Senhor, sabe o que se diz, igreja? É quando a gente passa na luta e Deus fala: eu sou contigo. É quando você está com uma doença a qual a ciência já falou, não tem mais, tu já perdeu, e o Senhor fala: ainda sou contigo, eu te dou a última palavra. Alegria que emana na nossa alma, igreja, que Deus está falando. Usou o salmista Davi, significa que ela gera esperança, ela gera cura, ela gera fortalecimento, ela gera porque o Senhor, ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu entendo que não é a gente que depende, que depende, na verdade, da adoração do Senhor. É a adoração que vem do alto, a invadir a nossa alma para a gente contemplar a presença dele. E Deus, ele está falando assim, que até a sua tristeza saltará de alegria. Vai ter mudança, viu? Vai ter mudança. Vocês quiseram uma festividade, mas vai ter mudança na segunda festividade. Deus vai criar situações, viu? Situações para vocês começarem a descer a casa. Vocês têm que ter para você, ela cheirando, ela chamando, vai se batizar no Espírito Santo, a ser usado na terra. Quando o Senhor não fala aqui que ao mesmo tempo, quando a gente estava no mundo, a gente adorava tudo que é tipo de Deus, adorava o santinho, adorava, a gente colocava toda a confiança num patuá, numa imagem, e sabendo, e ainda achávamos, né, porque era no passado, que tudo levava a Deus. Mas quando Deus teve um particular conosco, assim como Deus teve um particular com aquela mulher do fluxo de sangue, e ela aceitou Jesus como um suficiente Salvador, ela foi nova criatura. Assim é a igreja. Você tem que pedir para o Senhor: eu não quero mais voltar a ser o velho homem, a velha mulher. Eu quero ser nova criatura todos os dias. Eu quero viver os teus sinais na terra. Eu quero viver decantaraixa prodígios. Eu quero crer lá dentro da tua palavra. Eu quero viver o teu sobrenatural. Eu quero a minha família restaurada, curada. Você está entendendo que é por força? Igreja é por força que conquista as coisas celestiais. Não é de qualquer jeito. Na madaia vassoura é baixeira labás. Diga para quem está ao teu lado: hoje
Jesus está te chacoalhando lá, cantaralabas. Sabe que Jesus está mexendo contigo? Está te acordando, porque a palavra dele fala: desperta, igreja, tu que dormes, porque existe um povo lá fora que precisa ouvir o meu nome, que precisa dobrar o joelho e a própria língua confessar que só Ele é Jesus Cristo, que só Ele é que liberta, que só Ele que restaura. Porque senão você não tem fundamento. Se a própria igreja não viver os sinais que está escrito na Bíblia, na palavra, que é o próprio Deus que escreveu com o dedo dele, como que você vai, a sua família vai ser salva? Como que a tua vizinhança será restaurada? Como teu patrão será quebrantado? Como igreja? É necessário que cremos, que usamos a nossa fé, que pedimos que o Senhor venha animar-nos, né? Colocar a alegria dele. Porque não diz a palavra que somos o sal e a terra lá no mundo? Que é a diferença? Que muitas vezes conquistaremos as almas por nossas atitudes e não por muito falar. Deixar que Deus manda te falar. Peça para Ele, em particular. Assim que muitas vezes tem pessoas aqui que choram demais, tem muita angústia, se sente só, acaba abrindo o coração para amigo, para fulano, ciclano, e nada resolve. Aí passa de um, passa de outro, e nada resolve. Agora, se você tiver, até eu, Deus está falando comigo, em particular com Jesus Cristo, vai ter solução. Vai ter solução. Quando o salmista fala, estava convidando, estava apresentando para entrar na casa de Deus, fala assim: lá tem santidade, lá tem restauração, lá tem fortalecimento. Deus, Ele nos coloca como coluna, cooperadores, edifício, sacerdócio, ministros. Ele te chamou para fazer algo na terra. Ele te chamou para que você tenha sede de ganhar almas. Almas que estão jogadas nas sarjetas. Almas que estão jogadas aí, açuriana, na prostituição. Almas, alabaxere, que estão no meio das drogas. Almas que estão no meio da banda do candomblé, do espiritismo, achando que é o certo. A responsabilidade da igreja, a gente ganhar almas. Tem essa responsabilidade, igreja. Tem a responsabilidade de orar. Tem a responsabilidade de interceder. Tem a responsabilidade de se colocar no lugar do outro. Porque Deus, Ele fala assim: alabachore, erebecanta, lamachore, erebecanta. Que a gente primeiro tem que adorar Ele sobre todas as coisas. Nos amar como assim a gente ama o próximo, né? Se a gente não adorar o Senhor sobre todas as coisas, e o sentimento de desejo que a gente quer bem para nós e não desejar para o próximo, a palavra não vai ser cumprida. Peça para o Senhor o dom da compaixão. O dom da compaixão. Porque aí você vai sentir, você vai ter desejo de ajudar. Você vai ter desejo de colocar a mão naquele que é leproso. Você vai ter desejo, de dar uma roupa àquele que está pelado. Você vai ter desejo de entrar em cadeias e orar por aquele que está perturbado. Você vai ter desejo de entrar no hospital e colocar a mão. Sabe que Deus está mandando ainda falar? Eu não estou chamando missionário ao pastor, mas eu estou chamando uma igreja que crê que eu curo. A palavra da Yassora Manai, pode procurar de Gênesis, Apocalipse. Ele não é específica direito, só pastor, só missionário, só profeta. Ele diz: quem quer e de pregar o evangelho a toda criatura. E pôs as mãos, e pela fé será curado. Porque quando a gente estava no mundo, Erebecanta, tínhamos uma fé o quê? Normal. Uma fé que cria nas
coisas, objetos, pessoas. Mas como temos um chamado para adorar o rei, não é qualquer rei, Deus ensina a gente a ter a fé sobrenatural. As loucuras de Deus para se manifestar. Vamos trabalhar para a escola, vamos adorar o Senhor na casa, em casa, vamos contemplar a formosura dele. É porque Ele te chamou, Ele ativou, Ele usou o Espírito Santo dele a tocar na tua alma, para que você continuasse a caminhar e não desistir. Porque se for por nós, igreja, a gente não consegue dar um passo. Nós não conseguimos, por quê? Porque o mundo está lá fora, nos massacra com palavras pesadas, oração contrária, inveja. Somos torturados todos os dias. Mas você tem um grande eu sou que guerreia. Você tem um Jesus que trabalha. Tem um Jesus que está na tua frente. E diz a palavra do Senhor que tu serás sol da justiça. Aonde tu entrares, pisarás e tomarás como posse. Diga para quem está ao teu lado: você foi contemplado por um Jesus maravilhoso. Deus está me tocando para orar algumas pessoas. Quem está assistindo triste, angustiado, quer ter um particular com Deus, vem aqui na minha frente. Quem quer ter um particular com o Pai? Quem quer ter um chamado forte na terra? Mas você vai receber a oração e vai buscar. Porque a profecia, ela só é dada pela tua fé. Amém? Mocidade, pode vir aqui. Vai ter um particular com todos. Vocês não estudam? Quando vocês vão para a escola, você leva livros? Leva lápis, caneta, apostila, leva caderno, folhas. Assim é na casa do Senhor. Quando você vai para a casa do Senhor, você tem que trazer as suas ferramentas. Amém? E na escola também você tem que estudar quando vai ter prova. Porque se você não estudar, vai tirar 0. Vai ficar no vermelho, vai repetir. Assim na casa do Senhor. Vai orar, vai buscar, vai jejuar. Porque senão você vai ser reprovado. E eu creio que ninguém quer ser passado para trás. Ninguém, igreja. Você não nasceu para ser atrasado. Você não nasceu para ser retrógrado. Você nasceu para avançar, conquistar. Você nasceu para ser vitorioso. E você tem que pedir para o Senhor começa a criar em mim um espírito de adorador. Para que eu possa conquistar. Para que venham ideias. Chacoalheja a minha vida, porque eu não aceito mais essa situação. Muitas vezes, sabe, amada, as nossas bênçãos não chegam na nossa mão porque fica retida no mundo espiritual. E a gente fica rodeando, procurando aonde está o problema. Mas se você começar a caminhar, a obedecer o Senhor, falar assim, eis-me aqui, começa a falar comigo, o que o Senhor quer que eu faça? Aí Deus vai te tocando na tua alma, na tua mente, e vai te mostrando aonde você tem que trabalhar, o que você tem que fazer dentro da casa, fora. E ele, automaticamente, ele vendo você sendo útil. Aí ele fala assim, agora eu estou entrando em batalha. Agora eu vou guerrear. Agora eu vou colocar meus anjos. E eu vou fazer ela prosperar na terra. Você entendeu agora o particular que Deus vai fazer contigo? Não desce na casa do outro. Amém? Deus te manda falar assim, já te dei muito livramento na terra. Muito livramento. E tem entrado na tua casa para calar a boca do diabo que te afronta e te humilha. E tem repreendido o espírito da miséria, que muitas vezes você tem apresentado para mim. Eu quero trocar as minhas vestes, pai. Eu não tenho condição. Mas eu dou da prata e do ouro. Faça a vontade dele. Amém, querido? Que ele vai te abençoar. Mas você tem que fazer a vontade dele. Tem um particular, pai. Dobra o teu joelho, se consagra. Amém, querida? Eu só vou ungir, pastor, aí, eu queria que uma abençoada, amada. Deus, ele manda te falar assim, a minha graça sobre
do Senhor.